Oramos e abençoamos o teu filho, que o Senhor o recompense, o abençoe e o use de uma forma extraordinária essa noite, Pai. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Todos bem? Todos felizes? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, eu sei que você já falou muito com ela, essa pessoa bonita. Fala assim, que bom que você veio hoje. Meus queridos, eu não sei vocês, mas eu estava com bastante saudade de tudo isso daqui, né? E há umas semanas atrás, o Senhor colocou uma palavra dentro do meu coração, colocou um tema. Na verdade foi um versículo e uma palavra daquele versículo me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com vocês essa noite. Esse versículo está lá em Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23, que diz assim: No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Verso 23 diz: Mas eu responderei, vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Né? E às vezes a gente passa por esse versículo, a gente lê e acaba passando despercebido algumas coisas, alguns detalhes. E é nos pequenos detalhes que o Senhor fala conosco, amém? A palavra que mais me chamou a atenção desse versículo é a palavra obras. Né? No final desse contexto, fala que o Senhor dirá, vão embora porque as suas obras são más. Né? E diante disso, gerou uma dúvida no meu coração. Né? Eu falei, tá bom, mas se o Senhor vai dizer para essas pessoas que essas obras são más e Ele não vai se agradar e Ele não vai aceitar, quais são as obras boas? O que a gente pode fazer para Deus? Né? Quais são as obras que o Senhor vai aceitar naquele dia? E diante de tudo isso, começou um estudo, começou uma busca, por isso eu sabia que tinha algo ali, que o Espírito Santo estava querendo falar comigo e eu queria compartilhar sobre isso com você. Antes da gente passar por alguns pontos importantes, da gente entender quais são as obras que a gente precisa fazer, o caminho que a gente precisa andar, a gente precisa entender o significado da palavra, a gente precisa entender o que tem escondido ali, né? Então, a primeira coisa, quando fala de boas obras, a primeira coisa a gente pensa em boas pessoas, não é verdade? Mas o que é uma boa pessoa? Né? Talvez você já deve ter ouvido esse termo, né? Quando num velório, talvez que você foi, você ouviu, nossa, mas essa pessoa morreu, mas essa pessoa era tão boa. Na verdade, você já deve ter ouvido isso. Mas será que essa pessoa era boa mesmo? Será que ela praticava uma boa obra? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que qualifica uma boa pessoa, né? A palavra em grego para boas, né, é ágatos, que significa praticar o bem, exercer influência positiva sobre os outros. Nessa palavra, no que se refere às pessoas, é ser uma pessoa benevolente, uma pessoa de bom caráter, alguém disposto a fazer o bem, né? Entendido isso, sabendo que uma pessoa que é uma boa pessoa, ela é uma pessoa de bom caráter, ela é uma pessoa benevolente, como diz aqui. O que qualifica uma boa obra agora? Né? O que qualifica uma boa obra? Primeira coisa, muito importante, né? Se tem uma boa intenção, né? Muitas vezes a gente vê, quantas vezes na verdade a gente vê exemplos de pessoas que fazem tantas obras por aí, tantas caridades, tantos exemplos de amor, mas no fundo o coração dela não tem uma boa intenção. Talvez você já deve ter visto algum tipo
de pessoa, ou conhecer uma pessoa dessa, que ajuda o próximo. Isso é muito bom. Mas se essa pessoa não tiver uma boa intenção no coração, de nada vale. O segundo ponto que qualifica uma obra como boa é se está de acordo com a vontade de Deus. Então não adianta nada a gente fazer tais obras, fazer uma grande quantidade de obras que não está alinhado com a vontade de Deus. Visto isso, agora a gente precisa entender, né? A gente precisa resumir o que é uma boa obra. Então, uma boa obra é cumprir a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz que vai de encontro com a natureza de Deus, de quem Deus é, a essência, pode ser qualificado como uma boa obra, né? E agora eu quero entrar no texto base, um texto que vai, vamos assim dizer, nortear essa ministração. E eu creio que você vai ser muito abençoado, amém? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia aí, ou você que tem o aplicativo da Bíblia no seu celular, eu queria que você abrisse comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, e eu vou ler até o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Verso 9: não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Olha que interessante. Então, primeiro, ele está falando aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de nós, mas isso vem de Deus, é uma dádiva de Deus, né? É um dom. Verso 9 diz, não de obras, para que nenhum homem se glorie. O que a palavra está dizendo lá em Mateus, que eu li agora há pouco? Por que Deus vai olhar para alguns e vai dizer, afaste de mim, suas obras são más? Porque ele já sabia que muitas pessoas iriam fazer obras, só que não teria uma boa intenção, não estaria de acordo e alinhado com a vontade dele. Muitas pessoas iriam fazer obras, e mais, elas iriam fazer essas obras, só que elas iriam querer a glória para ela. Então, talvez você já deve ter visto algum tipo de pessoa que enche a boca para falar, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meus amigos, quem faz é Deus, e toda a honra e toda a glória tem que ser dado ao nome dele. No verso 10 diz, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Agora há pouco a gente viu que o que pode resumir uma boa obra, tá? É cumprir a vontade de Deus, certo? Andar na vontade de Deus. Então, se a gente fosse trocar algumas palavras aqui, me entenda, eu estou trocando para fazer sentido para você. Nós poderíamos ler, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para a sua vontade, na qual Deus estabeleceu para que a gente andasse nela. Está fazendo sentido? Deus estabeleceu desde o princípio, desde quando você não existia para o mundo, mas já existia para Deus. Deus estabeleceu um caminho para você, uma vontade para você andar nela. Amém?
muitas das vezes, pessoas, a gente precisa quebrar esse pensamento de vanglória, da gente fazer as coisas. Muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, e a gente quer a glória para nós. Eu fiz. Não, meu querido, não. O Senhor te capacitou para você fazer, você foi só um instrumento. Quero que você repita uma frase comigo, para você marcar essa frase. Mas eu quero que você repita alto também. Diga assim: as boas obras, mais alto, as boas obras não me levarão à salvação, mas a salvação me leva a praticar boas obras. O que isso significa? Nós não conseguimos alcançar ou conquistar de alguma forma a salvação. A salvação, como a gente pôde ler aqui em Efésios, que foi algo que é algo que vem de Deus, então não há nada que a gente possa fazer para merecer algo desse tipo, amém? Entendido? Mas a salvação nos leva a praticar as boas obras. As boas obras é uma consequência, uma extensão daquilo que o Senhor já fez por nós. As boas obras é uma consequência da cruz, da salvação. Tá? Diante de tudo isso, eu dei muitas informações, fui para lá, fui para cá, para você entender o que vem a ser a boa obra, para você entender o que vem a ser uma boa pessoa. Mas diante de tudo isso, agora você pode estar me perguntando, como é que eu vivo as boas obras? Como eu aplico isso na minha vida? Eu me interessei, eu sei que eu preciso fazer, mas como eu aplico isso na minha vida? E eu quero te passar alguns pontos, algumas chaves importantes para a gente caminhar e viver essas boas obras em nossas vidas. Para a gente pensar todos os dias quando a gente acorda, fazer uma análise de nós mesmos e pensar, será que eu estou andando no caminho de Deus, no caminho que Deus fez para mim? Será que eu estou praticando as boas obras? Como viver essas obras em nossas vidas? E o primeiro ponto que eu queria entrar, de 3 pontos, o primeiro ponto é fazer a vontade de Deus. Né? Quando, meus queridos, a gente entendeu que a boa obra, ela é cumprir a vontade de Deus. Então, não existe uma pessoa fazer uma boa obra que não esteja na vontade de Deus. Sabe, não existe uma boa obra sem uma obediência divina. Nós obedecemos a Deus e nós praticamos as boas obras. Então, quando eu faço uma boa obra, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe, é impossível a gente deixar essas duas coisas separadas. Quando a gente começa a viver aquilo que Deus tem preparado para nós, nós passamos a transformar todas as nossas tarefas diárias como boas obras, com a vontade de Deus. Mas como isso? Quem que trabalha? Você crê que o trabalho que você tem foi Deus quem deu? Amém? Então, se Deus deu o trabalho para você, Ele queria que você trabalhasse naquele lugar e era da vontade dEle. Certo? Todo dia quando eu acordo para ir trabalhar, eu estou fazendo uma boa obra. Eu estou cumprindo a vontade de Deus. Então, as nossas tarefas diárias, tudo aquilo que a gente faz, está alinhado, quando está alinhado, e somente quando está alinhado com a vontade de Deus, se torna uma boa obra. Amém? E isso, meus queridos, não é algo que a gente vai ouvir só na rede, que a gente precisa fazer só aqui nesse ambiente, com todo mundo. Sabe, no final a gente vai orar, beleza, mas não é somente no final desse culto que você precisa olhar para dentro de você, fazer uma análise,
se você está praticando uma boa obra, se você está vivendo a vontade de Deus ou não. Eu acabei de falar de tarefas diárias, então quando a gente tem que analisar dentro de nós mesmos se a gente está fazendo uma boa obra, diariamente. Todos os dias a gente precisa olhar para dentro de nós e analisar. A gente está fazendo a vontade de Deus. Uma coisa importante que a gente vai entrar até mais para frente, mas quando a gente fala do ministério de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra, a gente percebe que toda hora ele estava preocupado, entre aspas, em cumprir com a vontade do Pai. Né? Se nós temos Jesus como um padrão de vida, santo, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa viver, uma das coisas que mais a gente tem que viver e absorver de Jesus, a sua caminhada, é que ele, a todo momento, ele estava cumprindo aquilo que Deus queria para a caminhada dele. Ele estava vivendo a vontade do Pai. E sabe, eu acho que essa noite pode ser, em nome de Jesus vai ser, um dia que vai virar uma chave dentro de você. Sabe, que você comece a ficar mais preocupado, eu usei essa palavra, que você comece a ficar mais preocupado com aquilo que você está fazendo, se é bom, se é agradável aos olhos de Deus, se está dentro da vontade de Deus ou não. Sabe, ainda mais você que talvez já recebeu alguma palavra, alguma profecia ou alguma coisa, e você sabe por onde você tem que andar, você sabe o que você tem que fazer. Meus queridos, desobediência é pecado. Não é verdade? Então, se a gente não cumpre, não anda no caminho que Deus estabeleceu para nós, conforme diz a palavra, estabeleceu lá atrás para nós já, a gente não anda nesse caminho, a gente está desobedecendo, a gente está pecando, e a gente está fazendo más obras. Eu não sei você, mas no fim, lá em Mateus 7, quando eu li, eu não quero ser uma dessas pessoas que Deus vai falar, afaste-se de mim. Para que eu oro então todo dia? Eu vou orar todo dia para chegar lá e Deus falar isso para mim? Não é isso. A gente precisa se analisar, meus queridos, todo dia. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus para minha vida? E se você ainda não entendeu, talvez, qual é a vontade de Deus para sua vida, qual é o caminho, a gente pode ajudar a que isso venha a ser revelado no seu coração. A gente pode te ajudar nisso. Porque Deus revela. Deus revela. Deus quer se relacionar com cada um de nós. Amém? Agora que a gente entendeu que fazer a vontade de Deus é o primeiro lugar, é o primeiro passo, vamos assim dizer, né? Uma coisa importante para a gente cumprir com aquilo que Deus tem para nós e fazer boas obras, eu quero passar para o segundo ponto. O segundo ponto, né? Uma segunda chave que eu tenho para liberar aí no seu coração é como a gente consegue fazer as boas obras. Segundo ponto, nos tornando imitadores de Jesus. Eu falei agora há pouco sobre a vida de Jesus aqui na terra, o ministério de Jesus aqui, quando ele passou aqui nessa terra, se fez carne. Mas nós temos que entender uma coisa. Jesus não veio somente para te salvar. Ele deixou uma coisa, ele deixou algo importante. O que ele deixou, filhos? Ele deixou um padrão de vida para que a gente venha seguir. Amém? Eu vou ler com vocês João 10, 31 e 32.
João 10:31 diz: Então os líderes judaicos novamente pegaram as pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse, por orientação do Pai, eu tenho feito muitas obras. Por orientação do Pai, eu tenho feito muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Sabe, esses líderes aqui, eles queriam, é claro, matar Jesus, eles queriam apedrejar Jesus. E Jesus fala, por orientação, por vontade do meu Pai, eu estou fazendo a vontade dele aqui na terra, estou fazendo as boas obras aqui na terra. Eu estou aqui para isso. Por qual obra você vai apedrejar? Eu passei nesse texto só para você entender e para eu te mostrar que Jesus veio a essa terra para fazer boas obras. Ele estava cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, mas ele estava fazendo boas obras. E a Bíblia deixa claro isso. Sabe? Vamos lá, quantas obras você conhece que Jesus fez? Sabe, Jesus curou o enfermo. Amém? Quem estava doente perto dele, Jesus passava e curava. Que coisa tremenda, né? Jesus fazia cego voltar a ver, coxo voltar a andar, correr. Isso é muito bom, isso é um exemplo de uma boa obra. Sabe? Então ele não veio só para salvar, mas ele veio para nos mostrar uma vida, um padrão de vida santo em que nós devemos nos policiar para viver. Quando nós aceitamos o que Deus chamou nós para fazer, é impossível a gente não começar a corresponder com isso, a começar a viver boas obras. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, conforme eu já tinha dito, é impossível a gente não estar fazendo boas obras. A gente não entende. Eu quero ler com vocês, eu quero que esse versículo vocês abram comigo. No mesmo livro de João, capítulo 14. Abra aí comigo. João 14, você vai ler. João 14, verso 12. João, capítulo 14, versículo 12, a gente vai até o 14. Diz assim: Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores que essas, porque eu vou para a presença do Pai. Verso 13: Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Verso 14: Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus já está anunciando, olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui na terra, né? Até o dia que eu virei buscar vocês. E vocês ficarão aqui na terra e vocês poderão fazer as mesmas obras que eu fiz aqui e poderão fazer obras maiores. Na hora que eu li isso e entendi isso, eu fiquei, como assim? Será que é possível fazer uma obra maior que Jesus fez passando aqui na terra? Será que, sabe, temos essa capacidade de fazer? Eu não sei se você crê nisso, mas Jesus está falando para mim, você pode fazer. E Ele está falando para você nessa noite, você pode fazer. Jesus curava enfermos. Como a gente pode curar os enfermos? A gente pode fazer uma oração por eles. E se a palavra está dizendo que nós faríamos, é porque eu creio que se eu
orar por um enfermo, ele pode ser curado. Jesus não ia falar ali, você pode fazer, só que nada vai acontecer. Não. Eu creio que muitas coisas que Jesus fez, nós podemos fazer. E ele fala, obras maiores vocês poderão fazer em meu nome. Em meu nome. Isso me deixa um pouco chocado, isso me deixa, sabe? Quando eu olho para dentro de mim, eu imagino, será que eu já fiz essas obras na minha vida? Será que na minha caminhada eu estou vivendo isso que Jesus falou para mim? Que eu poderia fazer obras iguais a Ele? É incrível isso, não é? Sabe, diante dessa informação que a gente pode fazer obras iguais a de Jesus e obras maiores ainda aqui nessa terra, pelo nome dEle, surge uma dúvida, pelo menos no meu coração surge. Aonde é que estão essas obras? O que a gente tem feito para corresponder com isso? Você já parou a pensar nisso? Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Jesus, eu não vivia nada ainda. Eu tenho muito para viver e muito para fazer ainda. E meu objetivo nessa noite é isso mesmo. É chamar você para essa pergunta. Fazer com que você faça essa pergunta para dentro de si mesmo. Pergunte, onde estão essas obras? Sabe, eu quero estimular essa pergunta dentro de você. Depois que nós entendemos que nós precisamos fazer a vontade de Deus, andar no caminho que Ele trilhou para nós, quando ainda a gente estava no ventre da nossa mãe. Quando a gente entende isso, entende também que a gente precisa ser imitador de Jesus aqui na terra. Esse imitador, quero que você entenda, imitador é no sentido de que a gente precisa ser realmente uma cópia de Jesus aqui. Fazer tudo aquilo que Ele fez. Você imagina se nós não fizéssemos essas obras, a gente pregasse, a gente fizesse eventos, fizesse grandes coisas e falasse somente o que está aqui, mas sem as obras. Você imagina? Iria funcionar? Não iria funcionar. Por quê? Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, o poder está naquilo que a gente faz. A gente pega isso daqui tudo como exemplo. A gente pega a palavra e daí sim começa a colocar em prática. Sem a prática das boas obras, nada acontece. Sem a prática das boas obras, a gente não é uma cópia de Jesus aqui na terra. Depois que a gente entendeu esses dois passos, eu queria passar para o terceiro. Terceiro ponto, terceira chave, importantíssima para a gente aplicar essas boas obras em nossas vidas e começar a caminhar nisso, é evidenciar as nossas obras. Eu quero voltar com você em Mateus. Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5, 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. O que essa palavra está dizendo? O que essa palavra tem de importante aqui para nossas vidas?
Ele diz assim: a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Aqui, se a gente não tomar cuidado, queridos, em um ponto, a gente pode entender a Bíblia, entender a palavra errada e começar a viver uma outra coisa, um outro sentido, uma outra direção, que não é a de Deus. Por que ele fala, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens? Já parou para pensar nisso? Ele responde, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Sabe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos uma cópia de Jesus aqui na terra, amém? Entendido isso. E quando nós aprendemos e quando nós começamos a praticar essas obras, então você já recebeu 2 chaves, você sabe que primeiro é fazer a vontade de Deus, e segundo é imitar um padrão de vida, é viver o padrão de vida que Jesus deixou aqui para nós. Quando nós entendemos essas 2 coisas, nós começamos agora a viver essas obras. Viver essas obras. Logo mais, essas obras vão ser evidenciadas, vão aparecer. Mas se é para aparecer, para honrar e glorificar o meu nome? Não. Para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Quando nós, é fato, meus queridos, quando nós começamos a viver tudo isso, não tem uma outra forma, não tem escolha, você vai começar a transparecer, você vai começar a deixar isso visível. Sabe, você já escutou alguma história em que uma pessoa veio para Deus, foi alcançada por atitudes, sem a pessoa talvez ficar chamando, ficar insistindo? Chamar é importante, continue chamando mais gente, é claro. Mas o que mais vai valer a pena, o que mais vai valer para tudo isso acontecer é as suas atitudes. Sabe, se você vive uma vida conturbada, se você vive uma vida totalmente ao contrário daquilo que Deus preparou para você viver, como é que você vai chamar outra pessoa para isso, para aquilo? Não tem como. A pessoa vai olhar para você e falar, mas se for para eu virar crente, já ouviu essa frase? Se for para eu virar crente para ser que nem você, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas aqui. E eu não estou querendo entrar aqui, meus queridos, em questão de pecados. Eu não vou pregar isso, não. A questão é, a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente está transparecendo Jesus. As pessoas da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso serviço, da nossa própria casa, está vendo Jesus em nós? Está vendo as atitudes em nós? A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, as pessoas têm notado diferença em você? Porque não é só entregar a vida para Jesus e acabou. Se fosse fácil assim, sabe? Não é só isso. Não para só nisso. A gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, sim, mas praticar as boas obras. Andar no caminho que Jesus estabeleceu para nós. Sabe, a Fran, né, a Fran não está aqui nessa noite, mas ela sempre fala uma coisa e eu acho isso legal, eu acho isso importante, né? Talvez você já deve ter ouvido ela falar que talvez o seu amigo, sabe, talvez você é a única Bíblia que o seu amigo, que os perdidos vão ler. Sabe, meus queridos, não é uma forma de evangelizar as pessoas, não é a gente pegar isso daqui,
sentar lá com a pessoa e falar assim, aprende, vamos aqui, vem ler comigo. Vem ler comigo. Aprende. E ficar naquilo dali, a pessoa vai se cansar. Não é isso. Primeiro mostre suas boas obras, mostre que você foi curado, que você foi restaurado, sabe, de seus pecados, de suas dores. Mostre o que Jesus fez por você e continua fazendo em você. Quando nós aceitamos esse caminho, começamos a viver essas boas obras verdadeiramente, nós transparecemos, nós deixamos aquilo visível para as outras pessoas. As pessoas são alcançadas pelo amor de Jesus. Amém? Já parou para pensar que, eu não sei se é a mais importante, mas uma bela forma de evangelizar é praticando as boas obras. Talvez seja mais importante. Quando eu pratico, a pessoa vê, eu creio que as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, eu quero isso que tem dentro de você, viu? Eu quero isso aí que você carrega. Eu te conheço há muito tempo e eu tô vendo diferença em você, eu tô sentindo uma mudança em você, você tá mais amoroso, você tá mais uma pessoa, seu caráter mudou. Quando tudo isso muda em sua vida e você faz uma reviravolta, as pessoas começam a ser alcançadas, as pessoas começam a sentir o amor de Jesus em você. E eu creio que isso pode acontecer com todos nós aqui, amém? Sabe, uma coisa importante é que quando a gente passa por todos esses pontos que eu falei, a nossa fé também aumenta. Sabe, quando a gente começa a viver todos esses pontos que eu falei, a nossa esperança aumenta. Por quê? Porque eu já não tenho mais preocupação. Eu já não fico mais preocupado. Jesus, eu fiz aquilo. Jesus, será que tá certo? Eu pequei, eu errei. Sabe essa angústia dentro de nós? Tudo isso vai embora, porque nossa fé aumenta. Nossa esperança aumenta. De um dia, Deus vir buscar a sua igreja e a gente fazer parte disso. Amém? Quem quer fazer parte disso? Meus queridos, estamos indo para a parte final e eu queria dizer também que por mais que a gente aprendeu que essas boas obras não nos levam à salvação, então entenda que eu pratico boas obras, amém? Que é o tema dessa ministração, eu pratico boas obras. Essas boas obras não me faz mais digno ou merecedor da salvação, entenda isso, nós falamos isso lá atrás. Então a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, certo? Mas, então talvez você se pergunte, mas então para que eu vou fazer boas obras? Já estou salvo? Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas todas as boas obras, meus queridos, são recompensadas. Você não faz as boas obras à toa. Não faz. Sabe, você não precisa fazer essas obras e Mateus diz isso, você não precisa fazer essas obras na frente de todo mundo, querendo ser visto, não é assim, não é esse o caminho, certo? Mas nada fica escondido,
Sabe, os olhos de Deus estão por toda a terra e sabe qual é a intenção do seu coração. Será que uma última boa obra que você fez, diante de tudo isso a gente aprendeu, então, que é boa obra? E você pode se perguntar para você mesmo, qual que foi a última boa obra que eu fiz? Talvez hoje mesmo. Lembra aí. Agora, pare e pensa, essa obra, melhor dizendo, essa obra tem uma boa intenção? Será que eu não estou fazendo só para receber algo em troca? Porque se esse for o intuito do nosso coração, fazer algo para outras pessoas, ou fazer algo para a obra de Deus, ou fazer algo, alguma bondade, ser uma pessoa boa, se a intenção do nosso coração está na recompensa, de nada vai valer. De nada vale. Sabe, Deus não recebe essas obras. Mas Deus é um Deus que recompensa. Toda boa obra, Deus olha para dentro de você e no tempo certo, Ele recompensa você. Eu vou encerrar, mas eu queria encerrar com um texto, o último que a gente vai ler. Eu queria que você abrisse de novo comigo. Está em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 14. Eclesiastes 12, 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu queria encerrar com isso. O que está dizendo aqui? Deus está olhando, não só a boa obra que você está praticando, mas também a má obra. E uma hora ou outra, a recompensa vem, não vem? Alguém aqui já deve ter vivido isso e experimentado isso. Você praticou uma boa obra, você foi recompensado, por mais que esse não seja o objetivo, o foco principal. Né? A gente aprendeu isso. Mas, meus queridos, Deus está olhando para todos os corações. Deus está olhando o seu coração, em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pratica. E a palavra em Eclesiastes diz: Deus trará juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Eu creio que esses pontos podem mudar alguma coisa, né? Eu creio que vai mudar a sua caminhada. Eu acredito nisso. Sabe, eu quero que você saia daqui, e esse é meu maior objetivo, eu acho, que hoje, que você saia daqui pensando. Você chega na sua casa, você pense, amanhã quando você acordar, você pense: será que eu estou praticando uma boa obra? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que Deus chamou para fazer? Será que a minha intenção é boa? Será que eu não estou querendo a glória para mim? Será que eu estou vivendo o padrão de vida que Jesus deixou? Sabe, essa noite é noite de você olhar para dentro de si mesmo e pensar isso. Sabe, eu não posso fazer isso por você, porque eu sei as obras que eu estou praticando. Cada um sabe a obra que pratica, cada um sabe os seus feitos, não é verdade? Então eu não posso olhar para alguém e falar: olha, as suas obras estão erradas. Não, porque eu não estou vendo quando a pessoa está longe. Mas você e Deus sabe de tudo aquilo que você faz.
Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos aí no seu lugar. Agora, a gente não vai pedir para que você venha à frente ou que você dê algum passo. Eu acho que o maior passo que você pode dar nessa noite e uma resposta é olhar para dentro de si mesmo e analisar aquilo que você tem feito, o caminho que você tem andado, aquilo que você tem vivido. Sabe, eu quero estimular você a isso. Agora, nesse momento, feche seus olhos, não se distraia. Daqui a pouco a gente vai ter um momento de comunhão ali, mas esse é um momento muito importante. Que diante de Deus, é você e Deus aí. Nós não vamos fazer grandes coisas aqui no meio, não. É você e Deus. Eu queria que você pensasse tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem feito está dentro da vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. Comece a conversar com Deus aí no seu lugar. Comece a dizer para Ele: Pai, se talvez as minhas obras não estejam de acordo com a sua vontade, me coloque na sua vontade, me revele a sua vontade para mim. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Para Ele aí. Fala: Pai, eu quero estar alinhado, Pai. Tudo aquilo que você sonhou para mim. Pai, eu quero andar em direção ao Senhor. É isso que nós mais queremos, Pai. Nós queremos, Pai, estar de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós sabemos que nós viemos para essa terra, nós nascemos para isso, para praticar as boas obras, Pai, e alcançar os perdidos, conhecer muito mais de Ti, para começar a deixar isso visível, Pai, às outras pessoas. Nós queremos andar, Pai, em Teus passos, aquilo que o Senhor tem para nós. Faça a Tua vontade em nós, Jesus. Faça a Tua vontade, Pai. Não nos deixe sair do centro da Tua vontade, Pai. Continue falando com Ele aí. Comece a falar com Deus.